Aí, ó. Estamos no Instagram ao vivo. Estamos no Instagram ao vivo, eu só vou pedir ao pessoal, eu vou cortar meu som aqui, só um pouquinho. Eu acho que você está sem áudio, Kleber. Em qual deles? No Instagram. No Instagram eu tô sem áudio. Só um minuto. Agora eu acho que entrou seu áudio. Tá, ele vai entrar ali, eu só tenho que saber, eu vou pedir o pessoal que está no Instagram um pouquinho de tolerância aí para a gente testar isso aqui. Eu vi o fone aqui, Claudinho. Para nós é mais do que só uma live, é o teste. Tá funcionando o áudio no Instagram? Agora sim. Tá. Pelo menos aqui para mim está chegando, né? Tá, o pessoal do Instagram, boa noite. Eu só peço para vocês um retorno, se o áudio meu tá ok, se a imagem tá ok, e aí eu passo para o Claudemir só para a gente fazer um teste, Claudemir. Querido Leonardo, boa noite. O amigo puder dar um retorno para nós, o senhor que é do... Como é que tá o meu áudio? Só me dá um ok aí, faz favor. Jackson Dobrovski, nosso colega, Rio do Grande do Sul, faz favor. O pessoal que está entrando, se puder, tá ótimo, obrigado. Tá? Deixa eu só entrar aqui no Instagram. Claudemir, ele passa a palavra. Até para a gente ir testando o seu áudio, a sua imagem com o pessoal que está ao vivo aqui no Instagram. Não, legal. Eu acho que inicialmente nada mais justo, né, Kleber, que parabenizar mais uma vez aí agora ao vivo no Instagram e no Zoom e também nos demais links aí que você está compartilhando. Eu acho que é nada mais justo que eu agradeça, né, em nome de talvez de toda a perícia brasileira, pela iniciativa aí que você tem tido de operacionalizar essas conversas com colegas aí do Brasil inteiro e sempre trocando essas experiências ao vivo e com a oportunidade de ter muitas pessoas aí, Brasil afora, mundo afora, nos acompanhando, interagindo com a gente. Isso, sem dúvida alguma, é de grande valor. Então, eu parabenizo você pela iniciativa e continue com essas iniciativas brilhantes aí que só favorecem a divulgação da perícia brasileira. Então, assim, eu até como uma forma de esclarecer um pouco melhor, e depois nós vamos entrar direto, a ideia é já entrar direto no assunto, porque normalmente é muita coisa que a gente tem para falar, então, para nós é uma reunião online, é muito mais do que uma live. Então, até vou fazer aqui, para o pessoal ter uma ideia, a Ana Carolina Albert, presidente da Associação de Criminalística, perito Eduardo, ex-diretor da Perícia Criminal, Eliane Baruch, da Perícia de São Paulo, perito criminal Tabosa, agradecer muito, Tabosa é um grande colaborador desse projeto, estou vendo aqui as pessoas entrando, eu até gostaria, se o pessoal que está entrando... Aqui, ó, embaixo tem um coraçãozinho, não parece nada, mas isso amplia a dimensão da live. Aquele aviãozinho ali, se você tem um colega, os seus amigos aí que talvez tenham interesse, pega esse aviãozinho ali, manda para os colegas, tá? O pessoal que está, faz favor, se puder colocar a cidade, o estado de que está assistindo, nós temos uma ideia, Adilson de São Paulo, outro colega, se puder colocar o estado, Henrique Tabosa, obrigado novamente, se puder colocar a cidade, o estado que está assistindo, para nós termos uma ideia até onde atingiu a nossa iniciativa, também se for colocar ali se é policial, se é perito, se é estudante, operador do direito, para nós termos uma ideia do público que nós conseguimos atingir com uma iniciativa dessa, o pessoal de Fortaleza, boa noite todo mundo, devagarinho a gente vai, IGP de Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia, Claudemir, Belém do Pará, Garapuava, Paraná, nós estamos entrando aí com essa iniciativa, atingindo pessoas, estudantes, Caraguatatuba, São Paulo, Paraíba, Maranhão. Olha aí, nas outras lives a gente teve Gravatá de Pernambuco,
nós tivemos, conseguir atingir até outros países, né? Nós vimos pessoas aqui de outros países assistindo. Então, Claudemir, de coração, te agradecer. As pessoas não Imagina. imaginam, para nós, por exemplo, hoje eu passei o dia inteiro. Essa ferramenta que a gente está transmitindo aqui, que eu estou transmitindo aqui no Zoom e aqui pelo Instagram, em especial, o Instagram é mais para a gente saber que tem muita gente que nos segue, que tem interesse, né? E o Zoom, para nós, realmente, claro, existem outras ferramentas de webconferência, mas nós estamos usando, testando essa, até nós estamos testando com as nossas equipes do Ministério Público. Hoje, eu tive reunido com as equipes em vários momentos aí, da nossa equipe Legal. do áudio, equipe da ambiental, com o nosso coordenador. Nós estamos buscando soluções para o Rio Grande do Sul, para o Ministério Público, para a área técnica do Olha Ministério só. Público. E o que nós estamos vendo com essa ferramenta, Claudemir, é que ela pode se bem utilizada. Hoje mesmo, cada teste que a gente faz. Hoje eu falei com o CSI BR, que também é outro colega nosso que tem um perfil no Instagram muito interessante. Ele atinge vários países, o Walker e tantos outros. Que as pessoas às vezes não têm ideia dos perfis e o interesse que as pessoas têm nos perfis científicos, e alguns colegas nossos da perícia, que somados aí eu me dei o trabalho de pegar os grandes perfis. Nós temos perfis aí com 150, 100 mil, 60 mil seguidores no Instagram. Que beleza. Somados, não, o alcance dessas ferramentas é uma coisa, às vezes... a Flórida dos Estados Unidos, para você ter uma ideia ali, ó. Pois Atingindo o nosso... eu peço ao pessoal que está entrando que continuar, que entra na sala, pelo menos só para dizer da onde está nos assistindo, o estado, o país, né? Agora já estou dizendo, já nem é a cidade e o estado, né? Já é a cidade, estado e país. Né? E eu passo para o meu amigo Claudemir, toda a live é sua, nós montamos uma pauta, né, Claudemir, que nós vamos buscar seguir essa pauta, mas eu deixo contigo e vamos seguindo aí, eu vou te ajudando aí dentro do que for possível. E aqui eu vou ficar aqui ligado com a equipe do suporte aqui na transmissão, para ver se a transmissão realmente ela está no Facebook, a gente iniciou no Facebook e aqui, e ver se nós passamos a transmissão diretamente para o YouTube. Tá? Então eu vou ver com a equipe técnica e eu deixo contigo aí, tá? Boa noite. Legal. A todos. Bom, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, né? E como eu vinha dizendo inicialmente, né, parabenizando a iniciativa, eu sou, desde a minha época de faculdade, eu sou um entusiasta da divulgação científica, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre ciência e divulgar a ciência, pode contar comigo sempre, né? E claro que hoje, por eu trabalhar muito mais com a área forense do que qualquer outra, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, para mim é um prazer ainda, um prazer dobrado, né, falar sobre ciência e falar sobre perícia, né. Nas nossas conversas anteriores, né, Kleber, nós entendemos que seria interessante a gente conversar um pouco sobre inovação e treinamento, né, na área forense. E eu particularmente entendo que inovação e treinamento andam juntas nas ciências forenses. Não dá para a gente desassociar uma da outra, entende? E na realidade, quando eu falo em treinamento, eu estou usando um termo bem lato sensu, né? Porque treinamento, eu entendo o treinamento como uma educação continuada, né? Como uma oportunidade de estudar e conhecer temas novos na área pericial, que é uma característica que qualquer perito criminal que se preze sabe o quanto um perito deve se manter estudando. Afinal de contas, não existe um caso igual ao outro, né? E eu tenho o privilégio de ter aí contatos com colegas peritos do Brasil inteiro que muitas vezes me deram oportunidade de me socorrer
quando eu não tinha acesso a uma informação ou acesso a um conhecimento, e muitos desses colegas me apontaram no sentido certo para buscar esse conhecimento. Então, quando eu falo aí que a carreira de perito criminal, ela não é nem a ponta do iceberg quanto ao estudo. Quando você passa num concurso para a carreira de perito criminal, o quanto você estudou não é nem a ponta do iceberg, né? O fato é que a gente precisa deixar muito claro desde sempre que esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eles nunca serão suficientes para você trabalhar na área forense. Em outras palavras, a gente sempre vai precisar ir atrás desse conhecimento. Eu estava comentando aqui agora que muitos colegas me socorreram, né, me ajudando com esses conhecimentos, mas isso foi uma iniciativa de cada um dos colegas que se dispuseram a compartilhar esse conhecimento. E desde já, Kleber, uma coisa que é muito legal, e você faz parte desse time também, né? De colegas peritos que, com algum tempo de carreira, perceberam essa necessidade de buscar conhecimento e acabaram, então, por se sensibilizando e publicando obras, né, livros, artigos, e compartilhando esse conhecimento com o maior número de pessoas, né? Ou mesmo, não necessariamente em publicações formais, né, como a gente vê no meio científico, com livros e artigos, mas até mesmo com blogs na internet, com perfis em redes sociais que se dispõem a divulgar ciências forenses, a sanar dúvidas, né? Não só de colegas, mas até mesmo de pessoas interessadas na carreira. Eu entendo que isso tem um valor inestimável, né? E uma outra iniciativa que eu não posso deixar de citar, né, Kleber, a sua e do Eduardo, que também nos assiste, é justamente o Forensic Cast, né, que também é uma ferramenta sensacional para quem não tenha a oportunidade de estar assistindo vídeos, né? Eu, por exemplo, sou um assíduo consumidor de podcasts, né? Consumo muito podcast, podcasts, principalmente podcasts internacionais, né? E é evidente que esses podcasts também são ótimas fontes de informação. É claro que eu não posso deixar de fazer uma ressalva aqui, né? Que os perfis de redes sociais e blogs, né, são sempre fontes de informação, mas da mesma maneira que existe muitos fake news por aí, né, também existem muitos perfis e uma série de pessoas que divulgam conhecimento e pessoas que talvez não tenham não façam uma divulgação séria, né, sobre as ciências forenses. Então, talvez faz parte do trabalho de quem busca o conhecimento entender um pouco mais quem são as pessoas que estão divulgando, de onde vêm as fontes dessa informação, né? No mundo científico, a gente sempre aborda essa questão fugindo do que a gente chama de argumento de autoridade, né? Da falácia do argumento de autoridade, né? Mais vale a fonte da informação propriamente do que quem está falando, né? Então, quem está falando pouco importa, né? Se você for pensar bem, desde que a fonte seja fidedigna, né? Mas, enfim... Até eu coloquei, se tu me permite, Claudemir. Claro. Isso eu já pedi para a equipe aqui, viu? Acabei de passar isso aqui desculpa lhe interromper, né? Mas aí, como isso aqui para nós é uma comunicação multi-streaming, já está aqui na tela o Forensicast, né, até aproveitar que você citou para a gente não perder, né, Claro, amanhã o Eduardo vai falar sobre a segunda temporada já adaptada para essa plataforma, que o Eduardo vem estudando isso com a gente, tanto que ele está dentro da sala contigo ali para te dar o suporte, e deixei o link do seu blog ali o Ciência contra o Crime, eu acho que está certinho, acho que eu copiei ali, então tem o blog do Claudemir. Hoje eu comentei com ele, e certamente grande maioria das pessoas não conhece e não tem ideia da quantidade de material de alta qualidade, assim, material realmente de estudo, né? Não é um material científico, todo um material científico. Hoje no meu Face eu divulguei sobre aquele seu vídeo
que está no meu Facebook também, que procurar Perito Kleber Miller. Depois eu vou pedir que pode passar, talvez até em mensagem ali na reunião do Zoom ali, Claudemir, se tu passar alguma coisa para a equipe do suporte, eles me printam aqui, ou tu bota ali e de alguma forma em paralelo, que a gente pode divulgar para o pessoal aqui no Instagram, que eu acho que o mais importante de tudo isso, Claudemir, é mostrar essas fontes. Por exemplo, o podcast, né, que eu acho que surgiram outros já, né? Nós já temos colegas com outros podcasts na perícia criminal. A Amanda também acabou criando um podcast, né? A Amanda CSI criou um podcast dela. Legal. E quem acessar o meu Face também, como eu publiquei aquela sua matéria sobre que você fez um vídeo sensacional, que eu até depois fiz uma réplica que eu não te mandei ainda, que eu fiz do Sherlock Holmes, que eu não te mandei, que eu estou terminando, porque você fez um vídeo do Locar, né? Falando do princípio de Locar. Do coronavírus, do contato, e falando de Locar, e eu não vou deixar você até falar um pouco sobre isso. E eu fiz um link com o Sherlock Holmes, que é quem eu adoro, né? E aí eu vou te mandar esse vídeo, vou fazer em cima daquele teu, então eu te devolvo a palavra. Faça isso. Tá? Vou pegar aqui agora. Eu mandei lá na sala do Zoom o link do Linktree, né? Do Linktree, que tem todos os links do Ciência contra o Crime, né? Mas, já que você mencionou o blog, não custa nada a gente falar um pouquinho dele. O blog, na verdade, nesse afã de fazer divulgação científica, né? Antes de entrar para a carreira de perito criminal, eu já fazia divulgação científica em algumas plataformas mais limitadas, né? Participei em alguns podcasts, participei em alguns blogs, né, de divulgação científica, né, com alguns artigos, né, com alguns posts. E depois que eu entrei na carreira, surgiu então a ideia de ter um blog específico para a área pericial. E o Ciência contra o Crime nasceu assim, né? Ele nasceu lá em 2006, quando eu entrei na carreira de perito criminal. Olha, faz tempo, hein? Em 2006. 2006. E tu acha que faz tempo? Tá de sacanagem. Eu deixei a bola aqui. Eu joguei a isca. Eu joguei a isca pra você morder até a chumbada, Kleber. Eu não vou nem dizer quando é que eu entrei, só vou dizer que tu é garoto, né, time? Como diz o Jairo no Rio de Janeiro. Eu joguei a isca e você já deu a... Ontem o Tabosa disse que eu tenho idade para ser avô do filho dele. Agora tu me vem com essa de largar o vídeo. Vocês querem me derrubar, né? Mas o fato é que eu comecei lá em 2006 com o blog, né? Ciência contra o Crime. Ele começou numa plataforma WordPress, depois eu migrei para o Blogspot. Do Blogspot agora voltei para o WordPress, e nesse meio tempo aí eu acabei perdendo um monte de postagem, né, nessas migrações entre uma plataforma e outra, mas agora ele está consolidado, né, e a gente procura sempre atualizar ali com algumas informações, né, com edições da Revista Brasileira de Criminalística, né, com livros que são publicados na área forense, cujas fontes a gente conhece, né? A gente pesquisa antes para saber o quão confiáveis são. Enfim, e o Ciência contra o Crime, ele tem evoluído, né? Tem evoluído bastante. Ele inclusive virou ali, né? Se você olhar ali na tela do Kleber, que ele colocou ali, esse é um dos livros de uma série que o próprio Ciência contra o Crime também possui, né? Esse é um dos livros, é o Introdução à Biologia Forense, está na 2ª edição. Temos aqui uns outros, né? Tem um aqui do meu lado, ó, que é o Introdução à Genética Forense, né? Que foi lançado mais recentemente, e uma série de outros aí que estão por vir. Tem um que tá no forno aí para sair sobre veterinária, médico legal, né? Também com o pessoal da área, tem de acidente de trânsito, tem uma série aí que tá para vir, tudo dentro do Ciência contra o Crime, né? Esses dois livros que você mostrou... Diga. E também, desculpa me interromper, quem está assistindo lá no YouTube, tá? Tá a página do Ciência contra o Crime. Olha, tá? Eu já... Tá? Então, isso é uma das coisas que essa ferramenta possibilita. Então, até a gente já mostrando as funcionalidades, né, Claudemir?
A Sim. gente consegue partilhar, por isso que eu digo que de uma certa forma o Instagram ele atinge as pessoas, mas a gente não tem a... Como é que eu brinquei ontem, eu comentei contigo sobre o alicate e a chave de fenda, né? Então, às vezes, a gente tira o É. parafuso com o alicate, mas a chave de fenda que é a É, ferramenta mais adequada, né? Então, na perícia, a gente tem muito isso. Então, não ia ser diferente a gente buscar uma ferramenta de capacitação de reunião online, né? Então, só essa parte. Então, tá ali é. para... Eu vou rodar um pouco a tela para o pessoal que estiver vendo lá no YouTube, né? Para o pessoal ter uma ideia aqui, né? Realmente do que é a página do Claudemir, ó. Prevenção coronavírus, uma série de outras coisas ali, né, Claudemir? Só te dando Sim, esse sim. apoio, né? Tem a revista, eu acho que aqui também, isso aqui eu também acabo te ajudando a dar uma... Talvez tu botou tanta, vocês botaram tanta coisa, eu também acho que tem até um artigo meu aqui. Ó, as provas Tem. de uma Olha lá. história, a história das Olha lá. provas. Acho que esse aqui é meu. Ó. É, Ó, olha aí. olha Isso é lá, uma ó. Tem coisa até... muito legal do Ciência contra o Crime, né, Kleber? É... Algumas pessoas associam o Ciência contra o Crime a mim, mas na realidade o Ciência contra o Crime ele é muito maior do que qualquer perito, entende? Ele é uma mídia de divulgação científica aberta a qualquer pessoa, né? Inclusive, se você observar, mesmo aí no blog, né, que você está passando aí no YouTube, no ao vivo do YouTube, se você entrar em cada um deles, aí você vai reparar que tem vários autores, né? Tem você como autor de Ciência contra o Crime, tem textos ali da Thalia, né? Que é uma veterinária que trabalha na área forense, tem textos ali do Júlio Ponce, né? Que é o atual diretor do núcleo de exames entorpecentes, né? Da Polícia Científica de São Paulo. Tem artigos ali do Vitor Boteon, né, que é um tremendo de um perito lá de Santa Catarina, que tive a honra de trabalhar com ele na equipe de perícias de Americana há alguns anos, né, ele era perito de São Paulo, hoje está em Santa Catarina. Aí você está passando sobre um artigo de veículos autônomos que foi escrito pelo Dr. Emerson Reis, né, que é o diretor do Instituto de Criminalística do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, o Ciência contra o Crime, ele na verdade está ali aberto a todos os colegas, todos os peritos criminais, todo mundo que trabalha com ciências forenses, que quer divulgar a ciência forense, tudo do Ciência contra o Crime está aberto a todos. Né? E essa é a Olha, ideia, assim, era ó, até uma ferramenta só... democrática, entende? Vai ser difícil eu resumir, né? Vai ser É, difícil eu resumir. Tentar, é, assim, pegar... Eu estou, assim, pela navegação, assim, eu estava me lembrando sobre congressos internacionais, violência de animais. O pessoal que nos assiste muito, que quer se tornar perito criminal, tem um artigo de o que é o CSI no Brasil, sim. adulteração de gasolina. Tu tem uma dose fantástica, que eu acho que tu tem uma dosimetria de ciência e bom humor, que eu acho isso, assim, ó, isso está na genialidade. Não, eu acho que a gente não tem muita... porque com a gente trabalha, com o troço que a gente trabalha, e acho que as pessoas, às vezes, quando têm interesse em conhecer o que a gente faz, primeiro passa uma ideia que nós somos muito sisudos, muito fechados, né? Aham. Eu sempre fui, claro, eu sou bem... Aqui tem uma aqui que eu acho sensacional. Essa aqui é do cavalo que está na tela aqui, ó. Essa aqui, quem é do meio vai entender. Isso aqui eu falei sobre essa imagem, acho que ontem ou anteontem, que o cavalo até a metade, ele está desenhado, que parece que foi desenhado por um pintor, por um artista. Aí Entra manda nesse aquilo post aí ali pra é você o ver. laudo. Aqui, Entra nesse eu post acho, que você vai ver que tem várias outras eu não imagens. sei se eu clico em cima ou eu vou clicar nele aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Ele vai aparecer na tela de quem está assistindo. O fantástico humor pericial, e aí eu vou entrar na história do humor pericial. A imagem que a gente mostra aqui, ele tem um cavalo desenhado de uma forma perfeita até a metade. Aquilo ali é o laudo do perito quando ele vem, capricha, vem fazendo. Acho que é nisso que tu aborda sobre isso aqui, né? E aí depois manda tu entregar o laudo no outro dia, o cara pega e termina aquele rabisco ali, vai logo do jeito que deu. Eu acho sensacional, né, mano? Mas no Caprichando fundo no é isso laudo. mesmo, né? O que diz ali que para mim... Deixa eu só diminuir um pouco a minha janela aqui. Caprichando no laudo quando chega um ofício judicial te dando 24 horas para expedi-lo. E então a imagem que mostra realmente é aquela ali na tela, né? Então, só te dando um apoio sem te tirar a tua linha de raciocínio toda. Mas Tem aqui eu acho um. que eu consigo... Quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, Kleber, de ter alguns posts que fossem meio que o alívio cômico, né, da carreira que pode ser pesada, né?
Eu não sei se ainda existe, eu acho que ainda existe. Tinha um perfil de eu acho que é de algum colega aquilo, acho que era chamar perito da depressão, uma coisa desse tipo. Cara, que era sensacional. Ele vivia colocando essas coisas online, sabe, pegando coisas desse tipo, e dessas colocações, muitas vezes só o perito entendia, só um perito entenderia, sabe? Essa é uma delas, né, que talvez quem não esteja no meio não entenda, mas, putz, é sensacional, Outra, cara. outra muito legal, essa aqui, ó. Isso aqui eu me lembro que num congresso eles distribuíram essa revistinha que é Pedro Perito. Eu Essa não foi tinha uma visto que ela iniciativa tá. boa. Essa aqui, ó, também é o texto teu, né? Então é uma revistinha aqui, né, do dia 12 aqui fala, né, do dia 12 de outubro, que eu tenho visto alguns colegas, né, que é uma coisa que eu tenho falado, dentro do meio, o que acaba acontecendo, né? Nós acabamos, pela perícia criminal, descobrindo algumas coisas que elas transcendem o caso, Claudemir. Então, assim, Sim, ó, sim. por exemplo, tu verifica que aquela pessoa que anda com os pés em cima do painel do carro, quando abre o airbag, ela pode quebrar as pernas, isso aí. Então, isso aí são coisas que depois a gente tenta divulgar isso Sim. como uma forma de atingir mais pessoas para que aquelas coisas não ocorram, né? Então, várias outras coisas em que a gente atende, e uma coisa que eu refiro muito, nós referimos muito sobre inteligência de dados, que ela transcende o caso, que É, seria como é que eu vou te dizer, aquele conteúdo que está lá dentro, só que ele está dentro daquele conjunto todo de resultados, né? Então, é. um exemplo, a perícia de São Paulo, tu pode falar, isso aí é uma análise que eu fiz lá no Conselho dos Dirigentes, ela faz mais de 1 milhão de laudos por ano. O Rio É. Grande do Sul faz 200 mil laudos por ano. Só que as coisas, como é que a gente faz? A gente pega o laudo, entrega, pega o laudo, entrega. Ali dentro tem uma massa de dados, de informações, que elas teriam que ser tratadas de uma forma mais seletiva, né? E virar realmente a gestão do conhecimento, que é aquilo que a gente conversa muito sobre Nossa, isso, que é um exemplo. Eu vou dar um exemplo simples e prático, né? Nós tem uma estrada que ela tem uma curva, que ela foi mal asfaltada ou que ela tem uma inclinação equivocada, e tem uma árvore que ela cresceu e ela está em cima da placa que diz alguma coisa, e assim, o que acontece? Acidente, morre 2 pessoas. Aí o sim. Rodrigo Kleino Bing vai lá, que é um período de trânsito, né, que na outra série a gente vai chamar ele, e diz, ó, a culpa foi da, Da árvore. má, da árvore, da pista. E aí, daqui 3 semanas, aí um outro colega do trânsito atende, daqui um mês outro atende e morre mais 3, e não se pega essa quantidade de resultados e diz assim, cara, isso aqui tem que ser uma política pública. Isso aqui alguém tem É, que pegar esse conjunto de laudos aqui, né, e tomar uma atitude com isso aqui. Aqui, ó, aqui sim. morreram 3, só que assim, ó, Cê- e aí, pode falar, desculpa, se eu... Não, o que eu ia comentar, Kleber, na verdade, é que, de certa maneira, esse é um passo que a criminalística brasileira começou a dar, entende? É uma fase nova da criminalística brasileira, essa maneira de pensarmos em gestão do conhecimento. E a maior prova, talvez as duas maiores provas disso que eu conheça, né, que eu tenha pelo menos agora na ponta da língua, isso, claro que, deixa eu fazer uma ressalva aqui, né? Quando eu menciono inovação, isso se inclui em inovação, sabe? Porque, veja, você teve discutindo sobre inteligência pericial em alguns eventos, correto? Vários. E mais do que isso, outros colegas também vêm mostrando circunstâncias muito interessantes sobre o uso desses dados em políticas públicas de melhoria à sociedade. Eu vou dar um exemplo de um colega nosso, né, um tremendo de um colega chamado Charles Albert, perito lá do Distrito Federal. Ele apresentou uma palestra no Congresso de Criminalística lá em Florianópolis,
na qual ele mostrava exatamente isso. Ele deu dois exemplos, né? Um exemplo de uma, salvo engano, era um trevo, um retorno, algo do tipo, que também gerava muitos acidentes. Eles compilaram esses dados, né? De quantos acidentes a perícia do Distrito Federal havia atendido ali, que poderia ter sido evitado se a construção da pista fosse diferente, e com base nisso eles sugeriram então ao órgão de trânsito responsável, né, pela região, que construíssem uma rotatória. E basicamente foi isso que foi feito, né? Redutores de velocidade associados a uma rotatória. Então quer dizer, peraí, quem levantou essa lebre foi a perícia do Distrito Federal. Olha que coisa sensacional. Eles também fizeram uma outra situação que eu achei muito legal, e ele também mostrou, sobre avaliação de armas artesanais. E avaliando o modo de construção dessas armas, eu não vou lembrar exatamente quais eram, mas enfim, avaliando o modo de construção artesanal dessas armas, eles conseguiam mostrar que existiam dois fornecedores diferentes, né? Porque a maneira de construção era diferente e, consequentemente, avaliando os locais de apreensão dessas armas, eles conseguiam, então, estabelecer quais as regiões mais prováveis onde esses armeiros artesanais estavam. Então, quer dizer, espera um pouquinho, a gente está indo muito além do resolver um crime, a gente está indo muito além de uma polícia investigativa e galgando até uma política de segurança pública preventiva, entende? Seja em acidente de trânsito, seja em balística, né, em armamento. Quer ver uma área que eu estudei muito, que eu trabalhei muito, a área de identificação veicular. Tá? E se tem outra pessoa que dá para a gente falar aqui, que um dia nós estávamos comentando, o Eduardo, ele disse: Kleber, a gente vem falando em gestão do conhecimento, gestão da informação, e isso aí foi uma coisa que, claro, de uma certa forma me deu um clique quando eu voltei de Brasília do projeto da Copa, que nós trabalhamos, alguns períodos trabalhamos no projeto da segurança da Copa, claro, depois a gente implementou a política de segurança de inteligência no IGP, o primeiro órgão que criou um órgão de inteligência pericial, que é uma coisa que muito pouca gente conhece. Mas eu vou te dizer uma coisa que uma época ela começou a me despertar a reflexão em relação à forma que eu posso até afirmar equivocada que algumas áreas nossas nós trabalhamos, né? Então, um exemplo, tá? A quadrilha, quando tu vai adulterar um carro, quando uma quadrilha vai adulterar um carro, e é um capítulo que eu escrevo nos dois livros, que é o Procedimento e no Criminalístico, que é uma área que eu trabalhei mais de 10 anos, eu palestrei lá. O que acontece? A quadrilha vai lá e antigamente furtava o veículo, tá? Furtava o carro, hoje rouba. Então eu tenho esses conceitos, né? Porque tu não consegue fazer uma direta pelos sistemas de bloqueio, uma coisa assim, tá? Sim. E tu vai transitar com esse veículo ou tu vai revender esse veículo. Então tu tem que adulterar o documento. Tu tem que adulterar o documento também. Tu altera. Tem vários níveis de adulteração, tá? Vários níveis de adulteração. E vários níveis e formas de adulteração no veículo e no documento. O que a gente faz na perícia criminal e nas investigações de uma maneira geral? A polícia até fecha isso, a perícia não fecha isso. A polícia civil às vezes fecha, nós não fechamos isso. Tá? Uma crítica nossa. Isso é gestão, isso é reorganização da forma de trabalho. O que acontece? Sim. Eu pego o carro e mando para o Kleber atender o carro. Tá? O Kleber vai lá, aqui no IGP é assim, no Brasil inteiro é assim. Tá? Sim. Porque nós temos que ter peritos especialistas. Tem que ter perito especialista da área. Eu sou especialista em fraude de identificação veicular. Eu vou lá e digo, esse carro aqui, vou dar dois exemplos bem fáceis. Transplante, que a gente pega o número de um lugar e bota no outro, e regravação, que a gente lixa e regrava o número. No documento, tu faz alguns tipos de adulteração. Vamos ver um exemplo. Lavagem química. Vamos ver cópia. Vamos botar bem no popular. Tira escaneia e faz um novo documento. Só que o que acontece?
As quadrilhas, via de regra, elas usam o mesmo modo operandi para adulterar o carro, para adulterar o documento, para adulterar o carro, para adulterar o documento. Sim. Quando tu sabe onde é que eu vou chegar? Quando tu começar a fazer uma análise que esse carro teve esse tipo de adulteração no carro e esse tipo de adulteração no documento, e esse carro ele foi licenciado no CRV 03, e aí tu teve outra adulteração, outro documento, e o cara licenciou no CRV 03, isso aqui tá todo mundo na mesma quadrilha. Sim. Tá todo mundo na mesma quadrilha. Porque é o mesmo modo operante de adulteração do veículo, é o mesmo processo de adulteração só que é o seguinte, eu tenho tratado isso nas aulas, do que eu tenho falado, sobre o mosaico das provas. Nós trabalhamos como se fosse um mosaico. Essas coisas, elas são todas fragmentadas e elas não são compiladas. E nós tratamos caso como caso, nós não tratamos o caso de uma forma sistêmica. A coisa ela é muito maior, Claudemir. O enfrentamento do crime, o enfrentamento dessas coisas, não existe, eu não consigo acreditar uma política de segurança pública que ela não passe por uma análise profunda na estrutura das bases de dados dos institutos de perícia, criar campos e metadados dentro dos laudos que a gente consiga. Por exemplo, eu quero pegar um banco de dados de laudos e colocar um metadado assim, ó, adulteração por regravação. Eu quero saber todos os carros que foram adulterados por regravação. Eu quero entrar nas fraudes documentais de CRV e CRVA e saber aqui, ó, todos esses aqui usaram esse processo. Nem que a gente crie 3, 4 tipos e daqui a pouco eu cruzo um BI com isso aí e vou te dizer, olha aqui, ó, eu quero adulteração assim no município tal. Vai te dar 30 carros. Vai te dar 30 casos. Sim. Cara, pega esses 30 casos e investiga eles tudo junto. Tu não investiga esse, depois investiga esse, depois investiga esse, depois investiga esse. Sim. A gente está... Tu entendeu, né? Então, sim. É só uma... O que é isso em termos de que eu trato como inteligência de dados e gestão do conhecimento? Mas você sabe, Kleber, que isso talvez valha uma crítica a nós mesmos, sabe? Uma autocrítica. De certa maneira, até uma crítica institucional, né? Não quero que seja levado a mal o que eu vou dizer aqui, mas é o que eu penso, lamento. Que é o seguinte, já parou para pensar que os órgãos de polícia administrativa, como é o caso de uma polícia militar, a polícia judiciária, né, as polícias civis, sempre tem um setor de inteligência específico? E eu pergunto, quais são os órgãos periciais que têm um setor de inteligência específico? Percebe? O que eu quero dizer com isso é que existem iniciativas, sim, mas são iniciativas, não são embriões, né? A gente tinha que ter como padrão a polícia científica como um todo no Brasil, ter um setor de inteligência. Se a gente tem um setor de inteligência que passa o dia inteiro passando um business intelligence lá nos nossos laudos, compilando esses dados, eu tenho certeza absoluta que, primeiro, a gente tem dado de prevenção absoluta, porque nós trabalhamos só com provas materiais, então contra fatos não há argumentos, contra a prova material não há argumento, certo? E o segundo tópico, né, que aí puxando a sardinha para o mundo científico, é que nós teríamos dados para publicar milhares de artigos científicos só com correlação desses dados, né? Esses setores de inteligência periciais, eles podem funcionar com interligações, com interações. Veja só, quer ver um exemplo de onde isso tem acontecido? É quando nós pensamos no banco de perfis genéticos, né? O Pablo falou um pouquinho disso aqui, né? Falou. O Pablo falou na... Sexta-feira. Sexta-feira. Então, vou tentar compilar esse material todo que também está sendo... nós estamos com um carro trocando pneu com um carro andando. O banco de perfis genéticos, ele de certa maneira, ele funciona como uma inteligência pericial integrada entre os estados. Agora imagine que a gente faça a mesma coisa com um banco de impressões digitopapilares, um banco de padrões de raiamento nos projéteis de arma de fogo coletados. Eu sei de iniciativas também pontuais em que, por exemplo, Minas Gerais
e Goiás vem trocando dados com um sistema de automatizado de confronto balístico e encontrando matches entre os estados. Quer dizer, espera um pouquinho. Trabalhar com bancos de dados é um dos caminhos para a inteligência pericial. Não é o único, como alguns gostam de vender, hein? Porque, querendo ou não, muitas das informações, elas são coletadas pelo perito e elas são coletadas em locais diversos. Tem tanta informação, que é até difícil uma única pessoa conseguir correlacionar essas coisas, né? Se a gente não tiver uma ferramenta computacional para fazer essas correlações, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Em São Paulo, Kleber, não sei se você conhece o sistema Detecta. O sistema Detecta, ele tenta correlacionar algumas coisas, né? Isso que eu vejo também, desculpa te interromper, Claudemir, já te interrompendo, né? Até eu vou aproveitar já que eu te interrompi, né? E vou fazer algumas citações aqui. Lucas Toniolo, perito Lucas Toniolo, presidente da Associação de Criminalistas do Rio Grande do Sul, e nossa amiga Ilana Casoy, né? Que ela vai estar aqui o Eduardo vai estar aqui amanhã, e a Ilana Casoy, aí de São Paulo, foi roteirista e atua em várias... depois eu também não vou tomar muito nosso tempo da live, mas a Ilana também vai estar aqui com a gente vai ter um tempo para falar com ela, e certamente a gente vai falar do lançamento do filme, que ela atuou como roteirista, e ela já atuou em investigações. Então, só uma citação que eu estou vendo que a Ilana está na sala. O trailer já promete, hein? O trailer a gente rodou nos grupos da perícia aí bastante, a gente falou da Ilana. Excelente. E isso que nós temos visto é isso. Vários outros profissionais, porque a perícia é esse mosaico, então vários outros profissionais começaram a frequentar os nossos eventos. A Ilana participar dos nossos eventos, um outro palestrante que vem aqui, o Dr. Brandalize, do Ministério Público, foi meu chefe, meu coordenador, e a gente colocou ele numa mesa, num seminário de crimes contra a vida, para debater sobre a importância da prova, e ele vai ser debatido aqui. Então, só para fazer para ver como esse nosso processo aqui ele continua, né? Mas eu continuo aí, desculpa eu ter te interrompido, senão eu perco aqui, só para fazer a citação entre o nosso presidente e os nossos ilustres, porque todos eles encararam esse desafio com a gente aí de tocar esse projeto aí. Tem uma série de pessoas que eu tenho visto aqui nos comentários, Kleber, que merecem menção, né? Fica difícil até a gente citar algumas e invariavelmente esquecer de outras, né? Eu falei do amigo Emerson Reis e ele tá online aqui Tá aqui também, outra fera no trânsito aí, outra fera aí, um dos nossos professores aí. A doutora Mariana Silva também, né, da iniciativa o Rodrigo do QAP Concurseiros. A equipe do QAP Concurseiro, o Rodrigo, também, que gravou um vídeo contigo esses dias, aí, não sei se é o Rodrigo ou é a turma do QAP. O Rodrigo, inclusive, faz parte da iniciativa do Ciência contra o Crime, né? O Rodrigo, o Rafael, essas iniciativas, elas visam justamente a divulgação da ciência forense, né? Mas Carolina Mauês também, outra colega, tá aí, colega perita também, muita gente aqui, tá? Só para citar o pessoal que eu vi aqui, que eu conheço, assim. Uma coisa que me fascina desde o início da carreira, Kleber, já que a gente estava falando ali de inteligência pericial e emendando isso com a inovação e treinamento, é interessante a gente ver como que a nossa bagagem anterior nos contamina, né, em onde a gente busca informação e nas relações que nós fazemos, né? Quando eu comecei na carreira de perito criminal, eu percebi muito cedo, né, essa questão de que nós precisaríamos estar constantemente buscando informação, né? E uma coisa que me veio à mente logo no princípio foi uma teoria que existe na área de ecologia e evolução, né? Eu sou biólogo de formação, então invariavelmente muitas das minhas referências vêm do mundo biológico, né? E existe uma teoria chamada a teoria da Rainha Vermelha, né? A hipótese da Rainha Vermelha. Não sei se você já ouviu falar, Kleber. Não. Um ecólogo, um sujeito que estudava a coevolução, chamado Lent Van Valen, na década de 70 ele apresentou uma hipótese... Como é que é? Só me repete, por favor. Teoria?
Hipótese da Rainha Vermelha. É uma Toca a teoria ficha de, aí. é uma teoria de coevolução, né? Uma hipótese de coevolução que mostra que para que organismos que interagem de maneira bem simplificada, né? Não vou teorizar muito, mas de maneira bem simplificada, que quando um organismo pensa numa presa e um predador, se uma uma presa. Lake Van Valen, é isso? Exatamente, achou ele Tá, aí? eu vou O artigo colocar, dele vou eu acho que é colocar. de 73, 74, Tá, eu por vou aí. colocar na tela de quem tá lá quem tá nos assistindo lá no YouTube lá. Tá lá na tela lá. Legal, legal. Aí, ó, você acabou de colocar na tela do blog de um cara chamado Átila Yamarino. Já ouviu falar dele? Da Unicamp. Não, o Átila ele estudou na USP. Na verdade, o Átila ele é um dos, talvez um dos maiores. ah, ele trabalha com virologia, né? Então, um dos maiores virologistas que a gente tem aí. E um tremendo de um divulgador de ciência, né? O blog dele se chama Rainha Vermelha e está lá hospedado no Science Blogs Brasil, né? Que é essa página que você entrou aí. Ele que faz no Nerdologia, por exemplo, né? Eu No vou entrar no YouTube. Nerdologia, vou entrar no Nerdologia também, até o pessoal conhecer, que tem muita É, fonte aí do Nerdologia, é sim. uma fonte de material Tem sensacional também, que um, tu também. tem um vídeo do Átila sobre, enfim, que aborda lá uma contaminação de DNA na Europa. E eu participei do roteiro dele, né? Eu opinei no roteiro, então tenho desde já meus agradecimentos ao Átila pela oportunidade da Qual é época, né? tu sabe onde é que tá? Tá no YouTube isso? Tá no Como é que é? Nerdologia. Nerdologia é sobre, só me dá resumido, eu já boto na tela para O tentar lhe ajudar ali. Fantasma de Hillborn, eu acho. Eu vou procurar aqui, eu já mando o link aí para vocês. Tá, então de Mas o que repente eu tu bota falava, no grupo ali. o que eu falava é que nessa teoria, né, o que essa teoria mostra é que quando um hospedeiro, por exemplo, você pega em parasita hospedeiro ou presa predador, né? Quando uma presa desenvolve uma adaptação que consegue escapar de um predador, esse predador, se ele tiver só essa presa como fonte de alimento, ou ele desenvolve, né, ou ele se adapta com novas ferramentas para burlar essa adaptação da presa, ou ele morre de fome, ou ele é extinto, né? Na relação coevolutiva, né, de adaptação, de coevolução entre parasita e hospedeiro, isso é uma das hipóteses mais aceitas, se não a mais aceita para coevolução. E eu pensava muito nessa hipótese quando eu entrei na carreira. E eu te explico por quê. Veja, o crime ele está sempre evoluindo. O crime evoluindo, ele desenvolve ali ferramentas para burlar as leis. Ferramentas para que o criminoso passe impune, né? De tal maneira que se quem está do outro lado, na segurança pública, não desenvolver aí ferramentas que permitam, então, evitar que o criminoso burle o sistema, isso significa que o criminoso sai vitorioso. Isso significa que o sistema de segurança pública resta falido, né? Então, a teoria do Van Valen eu acho interessantíssima, porque ela se aplica perfeitamente ao nosso trabalho. Nós constantemente temos de estar buscando a inovação, porque o criminoso faz isso diuturnamente. E o que é mais interessante, Kleber, eu achei o vídeo aqui, eu vou mandar lá na reunião do Zoom, aí você divulga aí. Manda que o pessoal do suporte coloca para nós lá. O vídeo do YouTube, lá do Nerdologia, que fala do criminoso sem face, né? E o que é mais interessante, Kleber, é que eu pensei muito nisso, cheguei a escrever na época pro blog, foi um dos posts que eu perdi nessas transições, né, de plataforma, mas um colega, um cara aí do Rio Grande do Sul, eu tô tentando lembrar o nome dele, eu comprei o livro dele, se eu não me engano chama Marcos Rolim, ele não é perito, mas ele escreveu um livro que se chama A Síndrome da Rainha Vermelha. E nesse livro ele explora um pouco da hipótese da Rainha Vermelha aplicada ao policiamento, aplicada às políticas de segurança pública. Então, quer dizer, eu não estava viajando tanto quando eu pensei nisso, quando eu estava lá na academia de polícia
fazendo meu curso de formação, né? Ó, o Eduardo mencionou aí, Marcos Rolim, ele é jornalista, é isso mesmo, Eduardo, é ele Obrigado, mesmo. Eduardo. O É, Eduardo tá no suporte também com a gente aí. o livro dele Obrigado, Eduardo. é bem interessante. Sobre. Só que não é sobre perícia, evidentemente, é sobre a hipótese da Rainha Vermelha aplicada ao policiamento. Né? A hipótese da Rainha Vermelha, quando o Van Valen propôs, ele propôs pensando na. Ele deu esse nome pensando na Rainha de Copas, lá do livro da. Alice. Não Alice no País das Maravilhas, mas o livro continuação, que é a Alice no País dos Espelhos, né? E ele tem um trecho dele que a Rainha de Copas diz que neste país, para que a gente precisa correr o máximo possível para permanecer parado. E a perícia criminal, né, e as políticas de enfrentamento à criminalidade, ela depende um pouco disso, sabe? Ela depende que nós, peritos criminais, médicos legistas, operadores do direito, né, operadores da segurança pública, estejamos sempre engajados em buscar novos métodos para coibir a criminalidade. É uma perpétua briga, né, entre gato e rato, né, uma perpétua corrida entre presa e predador. Né? E é curioso porque eu até comentei isso com você numa outra conversa, Kleber, você vai se recordar, em que muitas das vezes nós, como peritos criminais, acabamos tendo que desenvolver os nossos próprios métodos. Isso quer dizer o seguinte, a nossa formação continuada, ela nos leva a conhecer áreas, muitas vezes muito distintas das nossas formações acadêmicas, mas que é necessário ir atrás dessa informação justamente para desenvolvimento de métodos capazes de nos trazer a informação que a gente precisa no levantamento de local de crime. Cara, isso é tão maior. Eu vou ver se eu me lembro hoje de falar sobre um quesito que a gente fez hoje. Um quesito que o diretor do BML me ligou para nos agradecer. Um quesito. Olha aí. Que é assim, ó, em vez no assessoramento, a diferença, só desculpa fazer essa parte contigo, senão eu vou acabar perdendo o link, desculpa eu te interromper. Assim, ó, o que aconteceu? Nós temos um caso aqui, eu não vou citar um caso de grande repercussão no Rio Grande do Sul, mas de grande repercussão. Então, assim, ó, o que acontece quando nós, agora que eu estou ali no Ministério Público, eu digo nós no Ministério Público, porque eu me sinto com todo o nosso grupo da perícia criminal dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu comento isso para eles, e é uma verdade, porque assim, eu partilho a solução dos casos com os meus colegas. Esse caso era um caso muito complexo da medicina legal. Eu conheço a medicina legal, a gente conhece aquilo necessário, né? Porque a gente não é a nossa. Mas o que eu fiz? Eu peguei o Manuel Constante Neto, para mim um dos maiores legistas do mundo, nem é só do Rio Grande do Sul. Nós ficamos uma semana debruçados do caso. Uma semana debruçados do caso. Porque é o seguinte, se a gente fizer a pergunta errada, ou excesso de perguntas, e a resposta vier, nós podemos acabar com o caso. Nós acabamos com o caso. O Luciano Haas me ligou, me mandou uma mensagem hoje, ele disse assim, ó, Kleber, isso aqui é coisa tua e do Manuel. Eu tenho certeza. Porque foi uma pergunta, a pergunta ela é simples, objetiva, e se ela responder aquela única pergunta no exame complementar da medicina legal, a gente consegue tirar toda a dúvida do caso, que é um caso que vai fugir. Então, assim, o quanto não ou seja, a gente começa a criar métodos e coisas que tu vê assim, meu Deus, eu vou me colocar, uma diretora diz assim, ó, te coloca no mocassim do índio, só quem sabe o que o índio tem que estar sentindo é quem está no mocassim do índio. Então, hoje, eu escrevo um quesito para um perito, me vendo respondendo aquele quesito, entendeu? Então, assim, e aí, quem trabalha com assessoramento, e tu uma hora vai trabalhar, porque a tendência agora dos peritos mais experientes, eles serem chamados tanto pelo Ministério Público quanto pelos advogados, que é essa coisa... Não, mas isso é uma tendência, Claudemir. Assim, ó, e se a gente olhar 13964, e eu estou me debruçando em cima da 13964, que são as alterações legais que tem na 13964, ela é muita valorização da prova técnica, ela é uma tendência de investigação pelo judiciário, pelo juiz de garantias,
Tá? Se a gente olhar ali, o juiz de garantias ele vai fazer. O judiciário vai acabar se estruturando em termos de assessoramento também. Você sabe que é engraçado, Kleber, você falou uma coisa que me fez me lembrar aqui de algo que eu uso de vez em quando em algumas aulas minhas. Você disse assim, pô, às vezes se a gente não faz a pergunta certa, a resposta vem e ela acaba com o caso. E é muito legal isso, cara, porque a escolha da pergunta é um troço... Você assistiu um filme... Já tinha um filme que o Will Smith faz chamado Eu, Robô? Com certeza. Cara, o Eu, Robô tem uma cena, velho, que é espetacular. É uma cena em que o Will Smith, que ele é um investigador, né? Enfim, é o sujeito que está investigando. Ele chega no local do crime onde ele é o detetive Spooner, né? Ele chega no local do crime onde está o Dr. Lanning, né? Que é a vítima. A vítima está lá morta, mas é uma situação futurística em que a vítima deixou um holograma que responde a perguntas, né? E o holograma fica chamando o detetive Spooner. O detetive Spooner chega no local de crime e tá lá o holograma da vítima pronto para responder perguntas do detetive Spooner. E é claro que o detetive Spooner chega ali e pergunta, escuta, o que aconteceu? E aí a resposta do holograma é, desculpe, as minhas respostas são limitadas. Você precisa fazer as perguntas certas. Tá na Cara, tela isso é espetacular. Isso tá logo no comecinho do filme. Eu pego essa cena, coloco em aula e mostro assim, ó, o detetive Spooner é o operador do direito, é o delegado de polícia, é o promotor, é o advogado de defesa. Ele tá fazendo as perguntas. E esse sujeito de jaleco, na forma de um holograma, é o perito criminal, que tá ali pronto para responder as perguntas, mas se as perguntas não forem as perguntas certas, a resposta ela vai aparecer e de alguma maneira ela vai, na verdade, não vai ajudar em nada, porque a pergunta que foi feita foi a pergunta errada. Agora eu vou então te dar uma. Espetacular isso, né? Daqui a pouco a live no YouTube vai cair, não vai não? No YouTube eu não sei se cai. No YouTube não, desculpa, no Instagram. Né? Aqui cai e a gente continua ali, não tem problema. Ou a gente reabre, o que eu tenho feito, o pessoal acaba pedindo que a gente continue aqui no Instagram. Legal. Eu peguei um outro caso aqui. Eu já tô, nem parece, mas eu acho que eu vou fazer 3 anos já que eu estou no Ministério Público, né? Então, parece que foi ontem que eu tive que tomar uma dura decisão de sair da perícia criminal. Eu estava na direção geral numa equipe sensacional e por uma questão de carreira ter que sair. Só quem está do meu lado sabe o quanto a perícia é minha casa, mas agora eu estou vendo que parece que eu encontrei uma segunda casa. Né? E eu vejo o quanto o Ministério Público valoriza a prova técnica e o quanto eles valorizam a área técnica. Né? Então, eu tenho tido um trabalho com os promotores que a gente sempre tem uma ideia que a perícia é valorizada, que não dão bola para a perícia. Quando eu começo a conversar com os promotores, quando um promotor diz para mim que ele começa a olhar um processo pela prova, pelo laudo pericial, então, claro, tem a coisa toda da investigação, isso aí, alguns peritos, alguns promotores que fazem a parte do júri um pouco mais que pregam pelo júri mais técnico, né? Então, talvez muitos até desconheçam até que existe. Tanto que o assessoramento criminal foi criado em dezembro agora, Claudio. Assessoramento criminal por provimento dentro do Ministério Público foi criado agora, fruto dos resultados que a gente tem conseguido dar em retorno aos promotores. O que acabou isso aí, né? Era uma ideia do Procurador-Geral de ter um assessoramento com o Ministério Público, e até para as pessoas entenderem, né? Nós não somos peritos do Ministério Público, porque quem faz perito oficial, isso está na lei, são os peritos criminais. E está aí na gente ali dentro fazer esse... como é que eu chamo em informática a coisa chamada gateway, né? Tu faz um gateway, né? Faltam 28 segundos para encerrar, Claudemir, aqui, tá? Eu vou deixar encerrar, podemos reabrir, o pessoal que quiser fazer, só para a gente fazer as considerações finais. Vamos lá. Até por curiosidade, eu quero ver quantas pessoas estão na live.
No final aqui ele dá um primeiro fechamento, faltam 9 É. segundos. A gente continua aqui, deixa eu fechar o share aqui da